Desafio dos Deuses é uma história da DC, roteirizada por Len Wein, escrita e desenhada por George Pérez no ano de 1987. Depois da crise nas Infinitas Terras, a Mulher Maravilha foi reintroduzida por George Pérez na HQ Deuses Imortais, sendo o Desafio dos Deuses a sua sequência direta. É muito importante que você conheça a história anterior, ou assista o vídeo que eu já fiz aqui, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim que salva o mundo da possível destruição causada por Ares, a Mulher Maravilha continua no mundo do patriarcado, mas já era hora de voltar para a Ilha Paraíso. Só que ali, ela vai precisar passar por novos conflitos, dessa vez diretamente contra os próprios deuses. Além de conhecer deuses imortais, é interessante que você saiba o que aconteceu na saga Lendas, que eu também já fiz vídeo e vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E hoje é dia de Desafio dos Deuses, então vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa depois do fim do arco Deuses Imortais, onde o mundo já sabia da existência da Mulher Maravilha, e depois da série Lendas, onde os heróis também sabiam da sua existência. Mas mesmo tendo acabado de evitar uma terceira guerra mundial, líderes de alguns países ainda questionavam as ações da Mulher Maravilha só pelo fato dela ser uma mulher. Preconceito esse reforçado com o incentivo das ações de Gordon Godfrey. Mas Mindy Meyer é uma agente publicitária que se oferece para gerenciar a imagem da Mulher Maravilha e começa a divulgar a heroína pelo mundo cada vez mais. Assim, ela se prova capaz até mesmo ao exército americano. O problema acontece quando a doutora Barbara Ann Minerva desperta interesse pelo laço da verdade da heroína e passa a criar um plano para obtê-lo. Ela recorre a um xamã que, a partir de um ritual onde ela se entrega a um deus maligno, Bárbara Minerva se transforma na Mulher Leopardo. Bárbara tenta entrar em contato com Diana através da sua agente Mindy, inclusive marcando uma reunião onde Bárbara diz que também tem um laço parecido ao da Amazona, um tipo de laço gêmeo. Mas quando a Mulher Maravilha vai ao seu encontro, Bárbara toca no laço da heroína e é forçada a dizer a verdade, que o tal segundo laço na realidade não existe e ela só queria roubar o artefato para si. A Mulher Maravilha vai embora dali desolada, sem entender por que uma mulher, uma irmã como ela se refere, a trairia dessa forma, mostrando que o mundo do patriarcado ainda tem muito que aprender com as Amazonas. Mas mesmo assim, Bárbara Minerva se transforma em Mulher Leopardo naquela noite e parte ao ataque para roubar o que desejava, iniciando um grande combate onde ela se mostra tão habilidosa quanto a Amazona. Mas a Mulher Maravilha a supera e a Leopardo desaparece por enquanto. Assim, Mulher Maravilha questiona o seu próprio papel ali no mundo dos homens e decide que tá na hora de voltar para casa. Ela estava ali só para ajudar no caso com Ares, e agora, mesmo ela lamentando que tenha que partir e deixar a sua melhor amiga Julia Capatellis para trás, estava na hora de voltar para a Ilha Paraíso e para sua mãe. E assim, ela se vai. Quando Diana volta a Themyscira, os deuses do Olimpo continuam comemorando a derrota de Ares e a superioridade amazona. Mas em meio a festas, o deus dos bosques, Pan, resolve dar conselhos a Zeus e lhe desperta ainda mais interesse pela Ilha Paraíso, dando destaque na Mulher Maravilha. Diana anda pela ilha, enquanto as Amazonas se reúnem no Conselho da Justiça das Amazonas e analisam os presentes que Diana trouxe do mundo do patriarcado, onde algumas dizem ser perigoso misturar as culturas, querendo proibir qualquer coisa que venha do exterior, enquanto outras desejam aumentar essa interação para conhecer mais o mundo como um todo. Mas enquanto isso, Zeus, fascinado por Diana, surge pessoalmente na ilha. O deus dos deuses fica frente a frente de Diana e então lhe oferece a oportunidade de que ela se una a ele, oferecendo que ela o adore, não só como um deus,
mas de forma carnal também. Mas Diana aprendeu que tais decisões devem ser mútuas, e mesmo adorando Zeus como o pai dos deuses, ela o recusa de forma física. Isso mexe com a luxúria e o ego de Zeus, que se revolta por ter sido recusado e se enche de raiva. E enquanto Diana pedia para que ele não a forçasse a nada, dizendo que ela não é o seu brinquedo, Hipólita parte ao seu auxílio. A rainha pede para que Zeus deixe a sua filha em paz, não repetindo o que seu filho Heracles fez com ela própria quando a violentou anos antes. Isso só aumenta a fúria de Zeus, mas antes que ele possa fazer algo às Amazonas, ele é levado de volta por sua esposa Hera. Diana fica em choque com o que acabou de acontecer. Zeus queria que ela visse esse ato como uma recompensa, e no fim, ela pode ter acabado de condenar todas as suas irmãs. Apreensivas, as Amazonas esperam o que pode vir em sequência desses atos, até que uma voz clama pela princesa e leva Diana diretamente ao Olimpo. Uma assembleia completa de deuses está reunida, onde Ártemis, Atena e Hera querem defender as Amazonas, enquanto Zeus quer julgá-las pela rejeição que sofreu. Dessa forma, ela é desafiada então a provar o valor das Amazonas, e para isso ela é enviada ao Covil do Demônio, abaixo da Ilha Paraíso, onde cada deus vai lhe dar um desafio diferente. E no fim, se ela conseguir terminar a missão, ela encontrará o tesouro de Zeus, e aí ele iria reconhecer o seu valor. Caso contrário, ela iria de encontro a Hades, ou seja, ela morreria. Assim, não querendo desrespeitar os deuses, a Mulher Maravilha aceita o desafio. De volta à ilha, Hipólita não quer que a sua filha passe por um perigo desses, mas Diana diz que esse desafio é mais do que uma simples aprovação dos deuses. Essa é a oportunidade de descobrir o seu verdadeiro destino. Então naquela noite, Diana parte com uma armadura e armas de combate, e no meio da floresta vai rumo à caverna no extremo da ilha, no Covil dos Demônios, um local proibido e repleto de perigos. Um local inclusive onde as Amazonas faziam guarda e consequentemente algumas delas nunca mais foram vistas. E assim que entra, Diana se depara com uma grande escadaria, e logo nos primeiros degraus ela encontra um cartucho de bala, da mesma arma usada durante a sua provação amazona, onde mostrou as suas habilidades com os braceletes antes de ser escolhida como Mulher Maravilha. Ela segue sua descida e logo em sequência encontra os primeiros dos seus desafios. Kotos, um gigante de 100 mãos que ataca a princesa. Mas com todo o seu poder, a Mulher Maravilha o supera. Diana continua atravessando a caverna para encontrar seu segundo desafio, a Hidra de 7 cabeças. Um ser mitológico que cospe fogo e que regenera sua cabeça ao ser cortada. Por isso Diana gasta todas as suas flechas para ferir o coração da criatura. Mas o monstro luta até o fim, e a Hidra destrói uma parte da caverna que desmorona a soterrando, mas também atingindo Diana, que perde o resto de suas armas e fica inconsciente por um tempo. Mas isso também se mostra como um dos desafios, e lutando contra o cansaço, ela se levanta mais uma vez para passar pelo lamento eterno dos caídos, que lhe mostram uma visão das Amazonas que morreram protegendo aquele local. E além delas, Diana vê a sua amiga Júlia Capateles capturada e em sofrimento. Mas aquilo não passava de outra provação e do ataque da serpente Equidna. Enquanto isso, Hipólita, preocupada com a segurança da sua filha e incomodada com os julgamentos dos deuses, se rebela e os desobedece ao partir até o Covil do Demônio para ajudar Diana. Hipólita não é só uma rainha, ela é uma mãe, e agora ela parte para buscar a sua filha. Inclusive, ela é acompanhada por um abutre que parece guiá-la e até mesmo incentivá-la a continuar. As Amazonas tentam impedi-la, mas Hipólita combate até mesmo a sua querida amiga e general Filipos para continuar o resgate de sua filha.
Só que nesse momento, vemos que isso perturba o deus Pan, que fica preocupado que Hipólita possa descobrir o seu verdadeiro propósito. A Mulher Maravilha continua pela caverna e agora é atacada por pequenos demônios alados, até que encontra um tipo de piscina brilhante. E sentindo que ali estaria o seu objetivo, ela mergulha para encontrar um local abandonado com um avião em pedaços. Muito parecido ao avião de Steve Trevor, mas esse era ainda mais antigo. E ali, numa espécie de limbo, ela vê a figura de uma guerreira vestindo roupas muito semelhantes às dela. Aquela é a mulher que serviu de inspiração para batizar a princesa. Aquela é a verdadeira Diana. Enquanto isso acontecia, vemos Steve Trevor recebendo uma carta pedindo para que volte para casa, onde seu velho pai está praticamente morrendo. Steve vai acompanhado de sua colega Etta, mas ao chegar na sua cidade já era tarde. Seu pai já tinha falecido. O homem que criou Steve sozinho depois que a sua mãe desapareceu misteriosamente. Sua mãe, chamada Diana. A mesma Diana que estava agora em frente à Mulher Maravilha. O desafio dos deuses pode tomar várias formas, dependendo de quem o enfrente. E para a Mulher Maravilha, o desafio era entender qual é o seu real propósito. Aquela é Diana Rockwell, uma mulher que adorava pilotar aviões, onde conheceu um jovem tenente na Força Aérea com quem se casou e logo tiveram um filho, o pequeno Steve Trevor. O homem que, manipulado por Ares, caiu na Ilha Paraíso um tempo antes. Numa missão, durante seu voo, Diana Rockwell passou pela pior tempestade que já viu, onde um relâmpago acertou a sua nave e caiu num lugar desconhecido, na Ilha Paraíso. Só que ali, depois de despertar da queda, ouviu o som de um combate. E ao investigar, encontrou mulheres que lutavam contra a criatura de 1000 braços. As Amazonas estavam sendo derrotadas, e Diana Rockwell sacou a sua arma e disparou contra o monstro, salvando as guerreiras que escaparam daquela caverna. E mesmo sem conhecê-las, ela salvou todas até o fim. O problema é que a criatura a capturou e ali ela morreu, deixando para trás a sua arma e a cápsula das balas que disparou. E aquela na frente da Mulher Maravilha era apenas a sua essência, o seu espírito que a esperava. Assim, nesse momento, Hades, o deus dos mortos, surge ali para levá-la em paz. Diana Rockwell morreu para salvar as Amazonas. Morreu como uma heroína. Por isso Hipólita lhe deu um funeral de guerreira, e da bandeira que ela carregava, confeccionou roupas com o seu símbolo, como uma armadura de guerra. As roupas que a Mulher Maravilha veste agora, e é por isso que o seu uniforme tem as cores da bandeira norte-americana. E é por isso que a princesa foi batizada como Diana em sua homenagem. Assim, ela entende finalmente a sua ligação com o mundo dos homens e sua verdadeira herança, a de carregar o manto e o nome da heroína mais honrada de Themyscira. Com isso, Diana Rockwell pode partir com Hades, agora para descansar e encontrar o seu marido, que também tinha acabado de chegar em seu reino. E assim, ela se vai. Enquanto tudo isso acontecia, Hipólita continuava sua jornada pela caverna na busca de sua filha. Mas o que ela encontra é uma gigantesca estátua de pedra que na verdade era o semideus Heracles aprisionado. O homem que as traiu e as corrompeu. Mas ela precisava continuar seguindo o rastro da Mulher Maravilha, enquanto era atacada por criaturas demoníacas. Mas seus principais desafios eram as armadilhas do deus Pan. Só que, indo em frente, Hipólita encontra um esqueleto, o crânio de um homem bode, o crânio do verdadeiro deus Pan. Ou seja, aquele que convenceu Zeus a criar esse desafio era um impostor. E pela vaidade de Zeus, ele caiu nessa farsa.
Mulher Maravilha, agora entendendo seu elo com o mundo dos homens, é encontrada pelo falso deus Pan, que lhe diz que vai lhe passar o próximo desafio dos deuses, e ela deveria partir até a sede da Tropa dos Lanternas Verdes e lutar ao lado dos Guardiões do Universo contra os Caçadores Cósmicos. Assim, acreditando que seja verdade, a Mulher Maravilha vai. Nesse momento ela faz parte dos acontecimentos do evento conhecido como Milênio. Hipólita está no covil do Ciclope, que é onde encontra o crânio de Pan que tinha sido jogado morto ali e que a gigante criatura acabou devorando. O Ciclope, cego, só quer alimento e por isso ataca qualquer um que chegar na sua caverna. Assim, ele ataca Hipólita agora. Só que nesse instante, Hermes vai em busca da Mulher Maravilha e lhe conta que ela foi enganada por um falso Pan e que aquele era na verdade um agente dos Caçadores Cósmicos. Assim, ele diz que a sua mãe agora corre perigo e a leva dali imediatamente. Então, de volta na caverna, Diana amarra o Ciclope com o seu laço da verdade e o deixa preso num pilar, salvando a sua mãe. Hipólita fica feliz em ver a sua filha e lhe agradece, mas ela começa a se sentir incomodada de ver Heracles preso ali, ouvindo seu enorme lamento. E mesmo ele tendo lhe feito mal, ela deseja ajudá-lo. Só que nesse instante, mais criaturas mitológicas surgem para impedi-la. O Minotauro e a Quimera aparecem, comandados pela Equidna. Então mãe e filha se unem e lutam contra os monstros, derrotando a Equidna. Até que o próprio Ciclope aparece desamarrado e faminto, atacando o Minotauro e fazendo com que a Quimera fuja. E logo em seguida surge a responsável por desamarrar o Ciclope do laço da verdade. A Harmonia, a filha de Ares, aparece, revelando que ela era o abutre que guiou Hipólita até ali. O seu pai sabia dessa caverna e de todos os monstros, mas em sua loucura não via por que interferir nos planos do falso Pan. Só que depois que a Mulher Maravilha o acalmou, agora ele quer o que lhe é de direito. Ele quer aqueles seres selados mais uma vez. E só os puros de essência podem capturá-los no talismã que a Harmonia tem em mãos. Assim, ela pede à Mulher Maravilha que os capture e os devolva a seu novo mestre, a seu pai Ares, removendo a praga demoníaca abaixo de Themyscira. E essa seria a última prova do desafio dos deuses. Mulher Maravilha e Hipólita então percebem que o maior tesouro de Zeus que ele dizia ter ali era seu filho Heracles. E só a compaixão das Amazonas seria capaz de libertá-lo. A única forma dele ser livre é recebendo o perdão pelos seus pecados. Com o laço da verdade então, Mulher Maravilha une Hipólita ao petrificado Heracles. E assim os dois compartilham seus lamentos e ambos entendem a dor um do outro. Onde homem e mulher têm conhecimento do seu sofrimento. Assim, Hipólita é capaz de perdoar Heracles, fazendo o semideus voltar à carne, arrependido pelas suas atitudes. Só que nesse instante, os demônios que saem dele começam a ir em direção à saída da caverna. Assim, Mulher Maravilha parte imediatamente com o talismã de Harmonia e sela nele toda aquela essência maligna. Uma energia extremamente poderosa que Diana resiste em capturar e que a transporta até seu verdadeiro dono, o deus da guerra Ares. E mesmo relutante, ela sabe que o correto é devolver aquilo a seu verdadeiro dono, deixando o talismã com Ares que absorve aqueles demônios, acabando com a ameaça na Ilha Paraíso, finalmente deixando Themyscira em paz e completando o desafio dos deuses. Mesmo com tudo finalizado, Hermes surge para Diana e lhe pede para realizar mais um desafio, na verdade, um favor pessoal. Ele pede para que ela mate o falso Pan, já que o seu filho, o verdadeiro deus Pan, tinha sido assassinado por ele, e Hermes desejava vingar a sua morte. Fato esse que seria visto só futuramente na saga Milênio.
Mulher Maravilha volta à Ilha Paraíso, mais precisamente abaixo dela, na caverna que deixou a sua mãe, e a encontra inconsciente com Heracles segurando toda a ilha em suas costas. Assim, Diana leva sua mãe dali, e depois de deixá-la em segurança, ela volta para encontrar Heracles, que diz não merecer ser salvo. Ele merece o castigo de segurar aquela ilha por ter maltratado as Amazonas. Mas Diana diz que ele já sofreu demais e que se arrependeu por isso. Então ela vai ajudar o semideus a carregar esse fardo. Só que a nobreza da princesa desperta Zeus de sua ignorância e ele vê como, apesar de tudo, as Amazonas ainda acreditam nos deuses. Então, através da Mulher Maravilha, a glória de Gaia foi restaurada e a ilha vai se manter intacta, libertando Heracles do seu tormento finalmente. E como as Amazonas mostraram misericórdia com o filho de Zeus, elas se provaram como a raça mais nobre e pura que já existiu. Assim, ele as libera de qualquer obrigação que tenham com os deuses, deixando as Amazonas seguirem seus próprios destinos. Assim, saindo daquele lugar e indo até a saída da caverna, Mulher Maravilha encontra Hipólita e as outras Amazonas, onde a rainha diz que elas não podem deixar que o medo e a ira tomem conta delas. Elas devem deixar Heracles falar, e assim ele se torna o primeiro homem convidado a pisar na Ilha Paraíso. Heracles então fala e admite seus erros. Ele mostra que era ignorante e reinava por acreditar que era o seu direito só por ser homem. Mas ao entender o sofrimento de Hipólita e que elas são tão ou mais dignas que qualquer homem, ele percebeu que o que fez é imperdoável. Mas mesmo assim implora pelo perdão das mulheres. E percebendo como suas palavras são sinceras, seu perdão é aceito. Durante vários dias depois, todos em Temícera e no Olimpo celebram, exceto Hermes, que ainda lamenta a perda do seu filho. Heracles se torna convidado em Temícera e Hipólita, depois de recuperada, se reconcilia com Filipos pelo conflito que tiveram, entendendo seus motivos. Mas o mais importante é que as Amazonas queimam peças de armamentos para marcar a liberdade, mostrando que na Ilha Paraíso elas não precisam de violência, só do amor ao próximo em igualdade. Entendendo o valor das mulheres então, Heracles agora é digno de voltar ao Olimpo mais uma vez. Alguns dias depois, as Amazonas se reúnem e debatem que o mundo precisa entender melhor essa mensagem de igualdade e de amor ao próximo. Eles precisam se entender melhor, precisam adquirir e compartilhar conhecimento. Então alguém precisa ser esse elo entre as Amazonas e o mundo dos homens. E esse é o destino da Mulher Maravilha, a princesa das Amazonas, homenageada através de Diana Rockwell, a heroína vinda do mundo dos homens. Destinada a ser a ligação entre os dois mundos, dessa vez abençoada pela sua mãe, a Mulher Maravilha se torna definitivamente a embaixadora oficial de Temícera no mundo do patriarcado. Voltando com mais que a sua bagagem, voltando com todo o seu conhecimento e sabedoria. Encontrando mais uma vez sua grande amiga Júlia Capateles, onde vai passar a viver uma nova fase na sua vida, espalhando o amor das Amazonas. E é desse jeito que termina a história. Desafio dos Deuses é um dos quadrinhos mais sensíveis e tocantes da Mulher Maravilha, feito numa das melhores épocas da personagem. A reformulação de George Pérez não foi só no seu primeiro arco, mas em praticamente toda a sua fase, e aqui em Desafio dos Deuses, ele consolidou o que iniciou em Deuses Imortais. A história fecha muitas pontas soltas e responde perguntas que sempre passaram batidas, tipo: por que tinha uma arma em Temícera? Por que o uniforme da Mulher Maravilha tem as cores da bandeira norte-americana? E qual a ligação entre a heroína com o mundo dos homens?
Além disso, a vilã Mulher Leopardo ganha sua nova versão aqui, com muito mais foco do que tinha antes da crise, tanto que começou a ser melhor desenvolvida e hoje é uma das maiores vilãs da Mulher Maravilha. Mas mesmo mostrando ela rapidamente, o maior inimigo aqui não é a Mulher Leopardo e nem Zeus ou qualquer outro deus. O maior inimigo dessa história é o machismo. O roteiro é fantástico, mostrando a aventura da Amazona para completar o desafio dos deuses. Mas no fundo, de forma bem sutil, o tema principal é a desigualdade de gênero. É o fato de um homem se achar superior e querer comandar essas mulheres. Ou outro achar que é superior só porque é um homem. O mundo duvidando da Mulher Maravilha no começo também é uma grande referência a como a sociedade vê uma heroína. Independente de seus feitos, o fator mulher é visto primeiro. São temas tão atuais, tocados de uma forma tão sutil e que no fundo são um tapa na cara. E mais impressionante que isso é perceber que a história foi escrita em 1987 e a sociedade ainda tem as mesmas atitudes. Por isso, essa HQ é extremamente atual e até mesmo necessária. A narrativa é extremamente fluida, mesmo com a idade que tem, e a arte do George Pérez é fantástica como sempre, pelo menos pra mim que considero ele como um dos melhores desenhistas de todos os tempos. Desafio dos Deuses traz muito de mitologia, muitas batalhas e aventuras, mas o seu maior mérito é, de forma sutil, tocar em temas delicados e que devem ser expostos. Temas que são importantíssimos e que o mundo deveria aprender mais com esse tipo de leitura. Desafio dos Deuses não é só uma HQ que te diverte, ela te ensina e te abre os olhos, mostrando como querer ser superior pelo seu gênero é algo que nem deveria existir. A igualdade e o amor é o que leva a história aqui e na nossa vida para um final feliz. Mas caso você ainda cometa certos erros, ainda dá tempo de abrir os olhos e de se redimir. E é por isso que a Mulher Maravilha prova que ela não tá ali só para lutar contra vilões. Ela tá aqui nessas páginas para mostrar o que realmente é ser uma heroína. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.